chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom ter você por aqui com a gente hoje. A gente vai falar de um assunto super importante que muita gente está aí ganhando destaque nele, mas que muitas pessoas não sabem também qual é a importância dessa situação na vida das pessoas que tem alergia ao glúten. Ao glúten, à cevada e a todos os outros que compõem essa cadeia e que a gente vai entender melhor hoje. São os celíacos. Por quê? Porque essa quantidade de pessoas está crescendo, essa alergia está crescendo na população. Muita gente tinha e não sabia, agora está tendo métodos de buscar saber. Ela dá muitas informações também sobre os alimentos e tem alimentos que você nem imagina que contém glúten e tem como molho de tomate, por exemplo, olha que coisa. E sobre isso, então eu vou falar com a nutricionista, ela que tem várias especialidades, mas ela também traz essas informações para a gente, a Denise Tournier, tá certo, doutora? Boa tarde, obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, tá certinho, sim. Então, é um prazer estar aqui, falando com vocês e trazendo mais um pouco desse assunto que está tão em alta e é tão importante, Mi? A gente passa, para o Brasil e para o mundo com essas informações, doutora, mas a gente salienta igual Criciúma, nossa região sul de Santa Catarina, tem algo importante, que é o futebol, e tratou desse assunto, e foi um assunto tratado e levado para o Brasil e para o mundo também, que foi a forma de conduzir uma fumaça, que geralmente era feito com a farinha de trigo, eles agora mudaram para a farinha de arroz para evitar que as pessoas intolerantes respirem aquilo ali e fiquem mal, ou então deixem até de ir no estádio, ou perca a festa. Então, a intolerância a glúten, ela é muito severa em alguns casos, é isso? Isso. Quando a pessoa é celíaca, a severidade é bem mais alta, Então, assim, se a pessoa é celíaca mesmo, ela não poderia nem ir no estádio com esse tipo de fumaça. Uma pessoa que é celíaca, ela não consegue nem entrar numa padaria, por exemplo. Não pode nem ter o glúten dentro de casa, no armário, porque o glúten, ele se espalha no ar. Então, a pessoa vai ter os sintomas mesmo sem ingerir o alimento que tem o glúten. Mas existem também muitas pessoas com alergias ao glúten, Então, tem os sintomas, mas são menos severos. Então, podem estar em algum lugar que tenha o glúten. E tem também as pessoas que querem se cuidar, que não querem ingerir o glúten por uma questão de saúde e estão aderindo também a essa nova alimentação, Eu estou falando alergia a glúten, porque é a forma genérica e coloquial, mas na verdade são os celíacos. Isso. Porque o glúten, ele não quando eles são celíacos, eles não são alérgicos somente ao glúten. Tem outras derivações também, outros tipos de cereais que são alérgicos, doutora, ou é um só? Como é que funciona essa alergia? Então, tem a contaminação cruzada. Tá. A contaminação cruzada, ela pode estar na aveia, ela tem glúten na cevada, tem em vários alimentos. Até nos alimentos que a gente não imagina, como você falou no começo do programa. Um molho de tomate pode ter glúten. A batata palito, aquela que vem congelada no mercado, ela tem glúten. Tem muitos alimentos que têm glúten. Então, para os meus pacientes, eu sempre indico, lê o rótulo, tem que estar escrito sem glúten, porque aí também não tem a contaminação. Foi uma conquista muito grande, de um grupo de mães que começou lá atrás com as intolerâncias, cerca de uns 10 anos, se eu não me engano, que elas batalharam para que esses rótulos começassem a vir com as inscrições, primeiro da lactose, depois do glúten, agora já vem os rótulos com mais descrições, para que essas pessoas, que essas alergias, essas restrições começaram a ficar mais alarmantes, até as pessoas começaram a se entender mais nas redes sociais, um lado benéfico disso, que elas começaram a entender que o rótulo é importante, doutora? É muito importante. E teve outra mudança no rótulo recentemente, então cada vez mais os profissionais dessa área estão tentando trazer para os rótulos a quantidade de corante também, que tem muita gente com alergia ao corante. E essa questão de estar todo mundo me pergunta, agora todo mundo é alérgico, Todo mundo tem essa alergia. É que antes não tinha o diagnóstico. Não tinha como a gente saber que era do glúten, ou que era do leite, ou que era do corante. Hoje a gente consegue, até através dos sintomas da pessoa, saber que uma pessoa é intolerante. E o melhor exame o que eu mais acredito, assim, e o que sempre dá certo, faça o teste.
Se você tem os sintomas, por exemplo, queda de cabelo... Quais são eles? É isso que eu ia perguntar para a senhora. A gente fala, mas quais são os sintomas para a pessoa ficar alerta? Queda de cabelo, alteração de humor, irritabilidade, constipação ou diarreia, dor de cabeça, enxaqueca, dor de cabeça frequente, né? Infecções urinárias de repetição, arritmias. Então, são N sintomas, assim. Então, mas se você tem mais de um, dores nas articulações, esse é um sintoma bem típico, assim. Então, se você tem um ou mais desses sintomas, faça o teste. Fique 15 dias sem ingerir esse alimento, o alimento que tem glúten, né? Deu 15 dias, quem tem a intolerância é como se tirasse todos os sintomas com a mão. A barriga inchada também, isso é uma coisa que dá para ver muito. Então, a barriga, sabe, fica marcando na camiseta, assim, fica aquela barriguinha saliente. Né? Começa isso. E o estufamento até chega a causar dor, né? Tem gente que fica estufada só quando come. Tem gente não, que já fica com aquela barriguinha saliente e não sai mais. Então, tirou o glúten, 15 dias, a pessoa fica reta de novo. Então, inchaço, some. Então, é muito bom esse exame, não custa nada. É de graça, né? E você consegue saber se você é intolerante. A mesma coisa vale para o leite, né? Para a lactose, para a proteína do leite. Tudo isso dá para fazer só tirando essa alimentação e ver se os sintomas melhoram. E quando tira essa alimentação, as pessoas elas têm substitutos para ela? Porque tem gente que é viciado no pão, gosta daquele pãozinho de manhã com café, então um biscoitinho e tal. Como é que faz essa substituição entrar na vida da pessoa? Então, hoje a gente tem muita opção, muita opção. Antes, a gente tinha só nas lojas de produtos naturais, era uma coisa específica. Hoje, qualquer mercado que tu entre vai ter uma seção especializada lá só para celíacos mesmo, para intolerantes ao glúten. Então, tem muita opção. A que eu mais gosto e acho mais fácil para a gente fazer é a gente ter os ingredientes em casa para fazer. É muito fácil fazer um pãozinho de frigideira, uma panquequinha. E também, né, sempre a indicação é abrir menos e descascar mais. Então, ingerir mais frutas, mais verduras, né? Mais comida de verdade. Ô, doutora, dentro desses anos, né, que a senhora estuda, daqui a pouco eu estou segurando o livro aqui da doutora, já a gente vai falar sobre ele também. Dentro desses seus anos de estudo, por que as pessoas estão entrando nessa condição agora? É a questão dos transgênicos? É alguma alteração no sistema imunológico, no DNA das pessoas? Por que está fora a questão do exame, mas por que hoje as pessoas têm mais intolerâncias aos alimentos? Então, o nosso alimento não é o mesmo. O nosso trigo foi modificado drasticamente, assim, ele foi muito modificado mesmo. Ele foi colocado muito mais trigo. Antigamente, se vocês, assim, né, os antigos como eu, vão lembrar, a gente passava nos campos de trigo, eram trigos grandes, aqueles campos com trigos grandes. Bonito, hoje não. Né? Hoje, passar o trigo, é trigo anão que chama. Desculpa. Hoje é tudo trigo anão, então, porque foi modificado, foi muito modificado, foi colocado muito mais glúten do que tinha antes no trigo. E isso porque a população aumentou e foi preciso, né, por causa da demanda, e foi colocado uma outra proteína no trigo também, chamada gliadina, que o corpo humano não digere. Então, assim, e além disso, a gente nunca consumiu tanto trigo como a gente consome hoje. A gente come um pãozinho de manhã, meio-dia vai comer alguma coisa com molho de tomate, tem trigo. Vai comer uma coisa como empanado. Se for comer num restaurante, a maioria coloca trigo no feijão, por exemplo, para engrossar. Então, aí à tarde come mais um pedacinho de bolo e à noite come mais o almoço que tinha lá empanado. Então, assim, a gente acaba comendo trigo o dia inteiro, mesmo sem perceber, mesmo não sendo só do pão, né? E aí é uma grande quantidade. É uma molécula muito grande, essa do nosso trigo de agora. Então, o nosso intestino, ele não absorve. E aí, ele vai ficando permeável. E aí, quando entra essas moléculas no nosso intestino, entra na corrente sanguínea e aí causa as alergias. Então, não é que as pessoas estão muito intolerantes hoje, é que o nosso alimento mudou muito hoje, né? A população cresceu muito, precisou fazer muito mais rápido, né? Muito mais quantidade. E aí, mudou muito esse alimento. E, geralmente, as pessoas que tiram, os meus pacientes, né, que tiram os alimentos inflamatórios, que são glúten, leite, açúcar, eles têm uma melhora na saúde. Em uma semana, a gente já começa a notar a melhora, assim, da saúde deles.
E a questão do leite, quem é intolerante à lactose vai virar intolerante a glúten também? Vai virar celíaco ou essa é só história também? Sempre quando a gente tem uma doença autoimune, qualquer uma, ou celíaco, ou intolerante à lactose, ou diabetes, né? Sempre uma autoimune vai puxando as outras, sabe? Desculpa a ignorância, por que elas são autoimunes? Porque no nosso imaginário é outra coisa, né? É que o nosso próprio corpo, ele reage para combater aquela doença, ou aquela célula que nem está doente, mas o próprio corpo vai tentando combater. Então, ela sempre vai estar ali. Ela não é autoimune porque ela não tem cura, digamos assim, né? A gente chama de remissão. Então, tem remissão, a gente consegue deixar ela silenciosa, mas é uma doença autoimune. Então, sempre quem tem já vai ter o organismo mais propenso para ter outra doença autoimune, né? Sempre, por exemplo, quem é intolerante à lactose, daqui a pouco vai ficar intolerante à proteína do leite. Né? Porque mesmo sem lactose vai fazer mal. Geralmente é o que acontece. E aí começa a intolerância ao glúten, a intolerância a outros alimentos também. Os celíacos, eles têm uma escala evolutiva de intolerância ou não? Quando eles são intolerantes, eles são mesmo a tudo, como a senhora disse, é aquele que não pode nem encostar, nem sentir o cheiro do glúten no ar, ou então tem aquele leve, um moderado e um mais forte. Existe isso? Sempre vai começar moderado, assim, né? Porque a pessoa não consegue fazer a ligação. Então, às vezes, ela tem uma enxaqueca, mas ela não vai fazer a ligação que ela comeu trigo, que ela passou em algum lugar que tinha muito glúten no ar. E aí, ela não faz essa ligação. Então, mas ela já está intolerante, já está celíaca, né? E aí, como ela continua frequentando esses lugares ou até comendo esses alimentos, vai ficando cada vez mais forte. Então tá certo. Gente, a gente vai se encaminhando para o intervalo, a gente está chegando no final do primeiro bloco. Já vou falar, né, no próximo bloco sobre o Diário da Saúde, de Saúde, né, que é um manual que a doutora lançou. Ela vai explicar para a gente também onde você encontra, né, para adquirir, enfim, para a gente saber um pouco mais sobre essas questões, até porque a doutora também é especialista em tratamentos pós-oncológicos aí, também para pacientes oncológicos. A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação no próximo bloco. Você fica com a gente, lembrando, né? Se já perdeu o primeiro bloco, não fica triste. Toda essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Eu volto já já. De volta, então, com o nosso Sala de Entrevistas. Hoje a gente conversando com a nutricionista, a doutora Denise, que está falando para a gente sobre as alergias. Principalmente, a gente está tocando no assunto dos celíacos, mas também a gente já entrou na intolerância à lactose, que muita gente vem apresentando, e é claro também tem uma situação especial que são os pacientes oncológicos, né, doutora? Muita gente também associa essa questão de quem está passando por tratamento oncológico, né, químio, rádio, enfim, depois de desenvolver essas intolerâncias. É possível estar nesse caminho ou não é bem assim? Depende muito da alimentação do paciente, não só da alimentação enquanto está com o câncer, né? Mas a vida inteira, o que esse paciente comeu, como é que ele, até o emocional dele também conta, né? A vida inteira, não só nesse momento. Mas sempre que tem um paciente oncológico, a gente precisa tirar todos os alimentos inflamatórios. Então, a gente trabalha com alimentação de verdade, sempre, muita comida natural, assim, só comida de verdade mesmo. E aí o paciente começa a recuperar a saúde. Porque o tratamento já é puxado, né, doutora? Com a quantidade de química que toma, de medicação que é para se curar, e a química dos alimentos não casa, né? Fica difícil, né, o corpo comportar. E quando o paciente faz o tratamento, também com algum tipo de suplementação natural, a gente sempre suplementa vitaminas e minerais que estão faltando para o paciente ficar mais forte, o paciente ele se sente muito bem. Então, eu tive pacientes que não levantavam da cama de dor, por exemplo, né, que causava muita dor. E ele fez o tratamento, a circunferência dele diminuiu, que estava bem aumentada, era um câncer no fígado, então estava bem aumentada. A gente conseguiu diminuir o nódulo em meio centímetro e o paciente ficou o tratamento inteiro sem sentir dor. Então, ele estava passeando, ia na casa dos filhos, ele estava tendo uma vida normal. Enquanto que outros pacientes que talvez não façam o tratamento, eles ficam na cama, eles ficam sentindo dor, eles ficam deprimidos, né? Porque a dor
causa da depressão também. E as comidas em si, como a gente estava conversando até no intervalo, o açúcar é viciante, o leite é inflamatório, e as pessoas não tinham essa noção antes, né, doutor? Tem não digo medicina alternativa, mas tem a medicina milenar, que com a prata coloidal, com o ouro coloidal também ajudam bastante. Agora veio a ozonioterapia também ajudar. Esses pacientes alérgicos, né, extremamente alérgicos, eles também usam dessas alternativas? Sim, e com muita melhora também. Então, assim, suplementação, ozonioterapia, a gente faz toda a questão alimentar também do paciente, né? E a gente nunca teve também, falando dessa questão de alergia e má alimentação, a gente nunca teve tantas crianças doentes. Eu ia chegar nas crianças, é importante falar para as mães. Eu sou palestrante, então eu dou palestra para as crianças também. E é muito difícil porque, assim, colocar na cabeça das mães e dos avós, porque eles falam, ai, tadinho, não vai comer isso, não vai comer aquilo. Eu, sinceramente, tenho pena quando eu vejo uma criança com aqueles achocolatados na mão ou algum salgadinho, sabe? E quando é uma coisa frequente, dia de semana, do nada, assim. Então, eu fico bem apreensiva, porque nós temos muitas crianças diabéticas, hipertensas, com colesterol nas alturas. Então, as crianças estão sofrendo muito. As crianças estão ficando com TDAH, elas estão ficando com déficit de atenção, hiperativas. Tem crianças que chegam no consultório quase botam abaixo, assim, né? Eu tive uma paciente, eu acho que é bem importante esse depoimento, bem no começo da minha carreira, assim, eu tive uma paciente de 2 aninhos, ela estava com cirurgia marcada, cirurgia do coração, marcada em Florianópolis, para 30 dias, dali 30 dias. Eu fiz o tratamento em 30 dias, né, com a mãe, com o pai. No dia do atendimento, eu não consegui atender com a criança dentro da sala, porque ela era muito hiperativa, muito elétrica. Muito agitada. E aí, eles fizeram o tratamento, voltaram para fazer a cirurgia, só que é feito exames antes, né, para fazer a cirurgia, e o médico constatou que não precisava mais. Até hoje eu conheço ela, ela deve estar fazendo 6 aninhos agora, e os pais, eu fiquei acompanhando ela por uns 2, 3 anos, eles falaram que ela não melhorou 100%, ela melhorou 200%. É outra criança. Eu atendi crianças de 9 anos que os pais eram chamados na escola todo dia, porque não prestava atenção, não fazia. Mudamos a alimentação, trabalhamos com suplementação. A criança foi bem na escola, assim. Então, eu fico com muita pena das crianças, trabalho bastante essa questão das crianças, porque é uma questão cultural nossa, né? Então, vamos dar um docinho, vamos, uma recompensa. Tirou nota boa, pega um chocolate. Arrumou a cama, pega um bolo. Então, é uma questão de recompensa, só que a gente não sabe o quão mal a gente está fazendo para as nossas crianças. E elas vão ficando doentes cada vez mais cedo, né? Antes a gente não via criança diabética, criança hipertensa, né? Era muito difícil e hoje está sendo uma coisa muito normal. E são doenças que quando elas chegam numa determinada fase, circunstância, mesmo sendo crianças, elas são difíceis de reverter, né, doutora? Sim, é muito difícil mesmo, porque daí a criança já está viciada, né? Está viciada no trigo, já está viciada no açúcar, e aí fica bem difícil para a mãe conseguir contornar, e tem que ter muita força de vontade, muita responsabilidade. Eu costumo sempre dizer assim, enquanto a gente não sabe que faz mal, a gente não é pecado, digamos assim, né? Tá tudo bem. Eu acho que Deus fica cuidando. Enquanto a gente não sabe que faz mal, Deus está cuidando. Agora, a gente saber que faz mal, a gente saber que o açúcar vicia 8 vezes mais do que a cocaína, que é no mesmo lugar do cérebro, que um pedacinho de açúcar alimenta um câncer por até 3 meses. E continuar dando para as nossas crianças, eu acho, é por isso que eu fico com pena quando eu vejo uma criança que come tanta besteira, assim. Tenho filho também, que tem 13 anos e tem os amiguinhos dele, que almoçam fora quase todo dia e é fast food, né?
todos os dias. Não é mais uma questão de, uma vez por semana ou por mês, vamos lá, vamos comer o que tu gosta, né? Era uma data festiva, era uma pizza, era uma festinha de aniversário. Aniversário agora é constante, né? Ficou muito fácil. Sim, as crianças todas já têm seu cartão, seu dinheirinho, já vão lá, já compram, os pais nem sabem às vezes o que está comendo, Pois é. Doutora, vamos falar um pouquinho do seu livro Diário de Saúde, manual simples para todas as pessoas que buscam equilíbrio físico e emocional. Muito do emocional vem da comida, e se o emocional tá bom, o físico vai bem também, né? Tudo uma questão de composição, né? É um equilíbrio. A nossa saúde é ligada em 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Se um pilar desses está em desequilíbrio, os outros vão desequilibrar também. Por exemplo, existem pessoas que estão com depressão, procuram tratamento e não conseguem melhorar. Quando a gente vai fazer o exame, a depressão é vinda de falta de vitaminas e minerais. Não é uma depressão emocional, porque aconteceu alguma coisa. Pós-Covid também, né? Isso. Quem pegou a Covid geralmente estava com uma questão emocional, então baixa a imunidade, então não tem como desligar uma coisa da outra. E é por isso que eu fiz esse livro é um diário, é um diário mesmo, então ele tem linhas no meio dele, se tu perceber, para a pessoa poder anotar. Opa. Se está conseguindo fazer o que o livro propôs, alguma suplementação que tomou e adorou, para saber daqui a um tempo, sabe? Esse livro é uma consulta, então a pessoa que adquirir esse livro e seguir tudo o que está aí, ela vai conseguir melhorar a saúde dela totalmente, assim, pode se curar de várias doenças. E como faz para adquirir? Tem no site, Instagram? Como é que... Então, pode ser pelo Instagram, denisetornier.dna, ou pelo WhatsApp 48 99865 6072. A gente manda para todo o país também, tá? Ele não tem mais muitas unidades, né? Ele foi feito durante a pandemia, ele foi acabado durante a pandemia, foi para ajudar as pessoas nesse período, então não tem muitas unidades, mas a gente ainda tem algumas. Então tá certo, ó, gente. Quem quiser adquirir, então entre em contato. As redes sociais da doutora passaram durante todo o programa aqui também, para você tirar dúvidas. Tem bastante rios, ela conversa bastante com o pessoal, deixa a caixinha de pergunta. Então é bem legal também manter o contato, né? Você principalmente das alergias aí, porque ela é bem especialista no assunto. Doutora, antes da gente encerrar, como a senhora falou das crianças, quando é diagnosticado que a criança tem algum tipo de intolerância? É na primeira infância, é no RN, tem algum traço que o pai e a mãe já vê ali nos primeiros dias de vida que está incompatível? Como é que funciona? Filhos de pais intolerantes também vão ser intolerantes? Como é que fica essa situação? Geralmente, os pais intolerantes vão ter filhos intolerantes também. Desde bebezinho a gente já consegue diagnosticar, porque o bebê, como ele é sensível, ele fica com muito mais alergia, muito mais visível na pele, né? E às vezes até no choro, ou na irritabilidade, na falta de sono. Mas principalmente na pele a gente consegue observar assim, que tem um tipo de intolerância. Já atendi crianças de todas as idades e com intolerância, e o diagnóstico foi muito fácil, assim. E é triste, né? Criança com intolerância a leite mesmo, eu já vi, assim, as cólicas são horríveis, a criança sofre muito, né? Tem criança, inclusive meu filho, ele tem as 2 intolerâncias, trigo e leite. E quando a gente já sabia, tal, mas sempre tem uma festinha ou outra, quando ele chega em casa, às vezes ele fica chorando de pedir para mim levar ele para o hospital. Tamanha dor que a pessoa sente, assim. E não é sempre. A intolerância à lactose, por exemplo, ela dá aquele período de dor intensa e que não pode comer nada, e tem um período que ela passa. Ela pode comer, que não vai sentir nada, depois ela volta. Então, ela vai e volta, assim, né? Isso. Então, mas o celíaco não, o celíaco é constante. Ele não tem essa flutuação de dor, quando ele tem o contato, alguma alergia manifesta. O celíaco, sim. O intolerante ao glúten também é igual à lactose, então ela vai e volta. Às vezes pode comer alguma coisa com trigo, não vai fazer nada, mas se continuar comendo, vai voltar os sintomas. É a quantidade, né? Tudo isso é centralizado no intestino, tudo? Tudo no intestino, nosso segundo cérebro. Tanto a intolerância à lactose, glúten, celíaco, tudo passa ali por ele, e é ele que determina
se vai ter a intolerância ou não, se vai ficar ou não, né? 90% das nossas doenças são causadas, começam no intestino, né? Então, cuidando do nosso intestino, a gente já vai estar 90% saudável, assim. E para cuidar do intestino, não pode comer alimentos inflamatórios. Então, tá certo. Doutora, mais algum recado antes da gente encerrar? Então, gente, só cuidar das nossas crianças, né, principalmente dos nossos idosos também, e cuidar da nossa saúde, né, cuidar muito da nossa saúde, porque é o que a gente tem de mais importante. Sem saúde a gente não é nada, a gente não faz nada, e a gente ainda incomoda as outras pessoas, né, então cuidar da nossa saúde, comer alimentos de verdade, abrir menos, descascar mais. E se precisar de mim, eu sou terapeuta natural, nutricionista, especialista em ortomolecular, em oncologia, ozonoterapeuta também. Então, tá certo. Obrigada pela presença, doutora. Eu que agradeço, um prazer. Então, gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando para você que essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você compartilhar quantas vezes quiser. Para quem quiser, de repente, tem aquele amigo que está suspeitando, que está intolerante, ou então alguém da família, manda essa entrevista para ele, para ficar mais esperto. Quem sabe você aqui do Sul procurar a doutora, ou então através das redes sociais, ou procurar um médico aí na sua cidade para pegar mais orientações, porque como a doutora disse, tem gente aí que sofre bastante, né, e nem sabe por que está sofrendo tanto. Às vezes é só tirar os alimentos inflamatórios da sua dieta que tudo fica melhor. Então, cuidar da saúde começa no prato, começa na alimentação. E esse foi mais um Sala de Entrevistas para você. Obrigado pela sua companhia. Continue sempre com a gente, acompanhando a gente também nas redes sociais, @TV Primavera Criciúma. Até o próximo programa. Tchau!